Fala, rapaziada. Hoje nós estamos no nosso PodFam, nós estamos com um cenário novo. Tá acontecendo, nós estamos fazendo acontecer. Hoje nosso entrevistado é Guilherme, que é o professor da nossa letiva. Ele foi o professor que botou nós pra frente, que pegou essa ideia de letiva e realmente quis fazer acontecer. Pode se apresentar agora. É um prazer estar aí nesse segundo capítulo, segundo episódio do PodFam, né? Melhorando a estrutura aí, já hoje com o cenário, deu um trabalhinho, né? Quem está aqui por trás dos bastidores sabe o trabalhinho que deu, mas a gente vai aperfeiçoando, né? E a intenção é justamente essa, melhorando a cada semana. O primeiro episódio Frutuoso foi muito bom e era uma ideia aí que eu vinha pensando há algum tempo, colocar em prática essa seletiva. O Lucas foi um dos alunos que tinha manifestado a vontade e a gente colocou em prática agora e esperamos ter bons resultados aí. E nós também, como cast, que vai entrevistar também, nós temos Bruno Cauã, pode se apresentar. Não precisa me apresentar não, viado. Ele é assim, é a primeira vez dele. Eu sou o Lucas Matheus, eu estou cursando a segunda série aqui no Francisco Antônio e ele é meu parceiro de turma e parceiro de letivo. Pode dizer sua idade aí? Meu nome é Bruno Cauã, eu tenho 15 anos e estudo aqui no Francisco Antônio desde o ano passado, né? Ano passado, desde o primeiro ano. Um prazer enorme trabalhar com o Guilherme. O Guilherme é professor excelente. Ele é sempre o professor que bota as ideias dos alunos para frente. Foi tanto que quando eu entreguei essa ideia no ano passado, ele veio fazer só isso, mas fez, realmente. Agora nós vamos para algumas perguntas aqui com ele. E aí, Márcio, de onde você é? Rapaz, eu sou de São Paulo, né? Nascido e criado em São Paulo. E aí muita gente pergunta, como é que você veio parar aqui em Mossoró e tal. Minha família é daqui, né? De Governador de Serra Rosado, para ser mais preciso. E eu sempre vinha de férias e tal. Gostava muito daqui. E aí teve uma vez que eu vim e falei, vou passar uns 6 meses lá. Estava no último ano do ensino médio. Vou passar 6 meses lá, depois eu volto para São Paulo. Gostava muito. E aí nessa eu não voltei mais. Acabei que... Falei, não, vou terminar logo o terceiro ano aqui. Quando terminei, veio o vestibular. Passei logo de cara, né? Entrei, comecei a cursar Educação Física na UERN. E acabei não voltando mais. Depois minha mãe aposentou também, veio embora com meu irmão. E estou com a vida por aqui mesmo. Aí no meio disso, você acha que teve assim, alguma pessoa que prendeu você aqui? Alguma paixão, alguma familiar? Exatamente. Não, acho que o que me prendeu aqui, cara, foi a liberdade, que é diferente de São Paulo, sabe? A proximidade com família, com amigos, e a proximidade, por exemplo, de casa com o trabalho. Tudo aqui é mais prático do que a vida em São Paulo. Eu me sinto mais livre. Então, acho que esse foi o principal fator que fez eu ficar por aqui. Durante esse tempo, você conseguiu se conectar melhor às pessoas que estão próximas a você, né? Aqui, essa liberdade que você fala. Sim, sim. E como foi que você decidiu cursar Educação Física? Cara, boa pergunta, porque até o dia de me inscrever no vestibular não sabia muito bem o que queria. Na verdade, como a maioria dos jovens aí, meu sonho era ser jogador, então eu não aceitava outra ideia que não fosse essa, né? Eu queria ser jogador e pronto, e vai ser isso. Mas aí chega um momento que a gente percebe que não vai acontecer, a idade bateu e tem que tomar uma decisão. Aí eu pensei, qual é o único curso que tem relação com futebol, com alguma coisa assim? Aí pensei em Educação Física. Na época o curso ia começar a ser separado, licenciatura do bacharel, né? E eu nem sabia qual era a diferença. Licenciatura é para trabalhar como eu trabalho, em sala de aula e tal, bacharel era para a área de treinamento, academia e tudo mais. E aí minha tia que me inscreveu lá em licenciatura, eu não sabia nem o que era, acabei que passei e depois é que eu fui me encontrando, sabe? E no decorrer da faculdade mesmo, muitas vezes pensei em desistir, porque era em tempo integral a faculdade lá, e eu morava em Governador, na época estava morando em Governador com minha avó, e aí o ônibus, a gente ia embora, o ônibus saía acho que 5 e pouco, 6 horas, aí tinha dia que a aula acabava 3 horas da tarde, por exemplo, e eu ficava sozinho lá, até 5, 6 horas, então
ficava bem desanimado e muitas vezes pensei em desistir. E aí depois me acostumei com a ideia e fui até o final, né? Aí você acha que nesse meio tempo teve pessoas perto de você? Para te apoiar, para não desistir? Ou foi você por você mesmo? Eu acho que sim, é família, né? Família, minha avó, sempre me apoiou bastante nesse tempo que eu morei com ela. Minha mãe, nesse tempo eu estava morando longe dela, mas sempre me deu todo o suporte, né? Acho que foram as principais pessoas. Minha tia, que eu falei que me inscreveu no vestibular, também me incentivava muito. Sim, você falou que agora queria ser jogador, né? E qual era a sua função, né? A minha posição, A assim, posição, jogando... o time que você gostava desde criança. Pronto, jogando bola eu gostava de jogar de meia, né? Quando eu jogava em campo e tal, futsal eu jogava de ala. Era? Um 8, um 10 ali. Só não era 4. Era um jogador, modéstia à parte, habilidoso. Tinha certa habilidade e tal. E aí eu gostava de jogar assim, de ir pra cima, de conduzir a bola. De buscar o jogo. Exatamente. Aí, nesse tempo, por exemplo, na faculdade de Educação Física, qual foi a matéria que você mais se identificou no meio da Educação Física? Cara, Teve que se ter algumas específicas. as disciplinas voltadas ao desenvolvimento motor, né, que explicam como é que a gente desenvolve a nossa parte motora, os nossos movimentos, desde os primeiros meses de vida, as disciplinas voltadas para o esporte mesmo na escola, eu acho que eram as mais interessantes. Aí, na escola, você participava do time? Como era que você trabalhava? Como é que você sustentava? Como era, né? Faculdade. Durante a... Não, peraí, não entendi. Na faculdade. Faculdade. Você trabalhava, fazia faculdade, ia Sim, jogar as sim. coisas assim. Não, durante a faculdade eu só estudava mesmo, só estudei. Fui monitor do projeto Mais Educação, que existia na época, junto com no mesmo tempo da faculdade, mas trabalhar de fato eu só fui trabalhar depois que terminei a faculdade. Aí, seu primeiro emprego foi aonde? O primeiro emprego foi numa academia, embora eu fosse formado, como eu falei, licenciatura e não podia trabalhar na academia, mas na época era muito normal. Escasso. Era escasso também. As primeiras turmas de bacharel estavam se formando aqui em Mossoró ainda, então é muito comum o pessoal da licenciatura trabalhar na academia naquele tempo. Acho que ainda existe, mas agora bem menos, né? E aí eu trabalhei em uma academia lá, Fit, lá no Van Rosado, 1 ano e 2 meses, foi uma experiência boa. E aí depois já entrei aqui no Nufam, vai fazer 6 anos, aí venho seguindo essa vida professor, né? Se encontrou, não foi? Como professor. Sim, eu gosto, né? Não sei se é algo que eu quero para sempre também, eu sempre deixo em aberto, assim. Gosto, mas não estou preso a isso, né? Também tem outros caminhos que eu visualizo. Gosto de empreender, como vocês sabem, aí eu tenho minha loja virtual e tal. E como foi que você conheceu a sua esposa? Você é casado, né? Hoje? Hoje eu sou casado. Como foi essa história de amor aí? Ela é da cidade de Governador, né? Que é a cidade que eu morei lá. Já conheci ela assim de vista. Mas eu comecei a namorar com ela depois que eu já estava morando aqui em Mossoró, porque quando minha mãe veio, aposentou, como eu falei, né? Veio morar aqui. E aí, depois de um namoro, que, por coincidência, nós dois havíamos acabado de terminar outras relações. E aí a gente se conheceu, já conhecia ela de vista, já achava bonita e tal, interessante. Aí um dia mandei aquele velho olhinho no WhatsApp. E aí foi desenrolando, né? Aí foi na hora. A gente começou a ficar e namoramos assim. Com pouco tempo a gente já tava namorando sério e tal. E aí é isso. Depois de alguns anos de namoro a gente casou, né? Estamos casados aí, já vai fazer 3 anos. Aí o que foi que você viu nela? Que você disse, essa é minha esposa, que ela foi diferente das outras. E você disse, cara, é uma pergunta interessante, porque eu não sei se na hora que a gente vê a pessoa, você já sabe que essa é minha esposa, né? É isso que ela faz. Mas o que sempre me chama a atenção nela é o jeito dela de ser, uma pessoa leve, extrovertida,
carinho que ela tem com você, né? carinhosa, enfim. Entendeu? Mas quando você começa a se relacionar com a pessoa, você essa vai ser minha esposa. Não é assim, é uma coisa gradativa, né? O tempo é que você vai ver. Mas eu vejo que a sua esposa sempre viaja com você, né? Vocês viajam. Tipo A sua esposa apoia você em tudo que você faz, como é? sim, ela costuma apoiar bastante, né? Gosta muito de viajar, como você falou. Relação boa. Aí nesse tempo que vocês dois se encontraram, teve alguma separação? Não, a gente nunca foi. Até brigas foram raras aí durante esse tempo aí. A gente se entende bem. Tá entendendo? Aí nesse tempo, você já pensou em fazer alguma outra faculdade? Desde que saiu da sua educação física? Cara, já passou pela minha cabeça, assim, eu me interesso por direito, né? Já andei estudando alguns tempos de direito assim, para concurso e tal. Acho interessante a psicologia. Mas hoje eu não penso em fazer, não descarto, né? A gente nunca pode dizer que nunca. Não, mas eu não penso no momento em fazer outra faculdade. Já passou pela cabeça, mas agora não estou com esse objetivo, não. Mas o senhor também tem uma loja, né? Aí o senhor daqui pra frente pretende continuar dando aula, vai investir na loja. Boa. Como é que você vai dividir o seu tempo? Então, hoje a minha rotina está muito corrida, estou trabalhando em 2 escolas. E aí o tempinho que sobra eu me dedico à loja, aí, fazer entregas e tudo mais, produzir conteúdo pro Instagram. E aí eu pretendo muito em breve sair de uma das escolas, ficar só em uma, né? Vai acabar, porque uma escola é contrato, vai acabar o tempo, quero ficar trabalhando meio período para que eu possa me dedicar mais à loja, quem sabe até futuramente ampliar e abrir uma loja física, né? É uma possibilidade. Enfim, eu quero ampliar esse meu empreendimento, né? E aí se vou continuar conciliando a profissão de professor com a loja, aí o tempo vai dizer, né? Mas de momento que eu penso é isso, é trabalhar menos tempo como professor para poder me dedicar mais à loja, mas não largar a profissão, não no momento. É aquilo, né? Você ama ser professor, você ama ensinar, né? Porque quando você dá aula de projeto de vida, educação física, eu vejo aquele seu empenho nisso, aquela sua vontade de dar aula, como projeto de vida. Quando os alunos vêm contar a você um problema, ele é o professor fofoqueiro nosso. Fica conversando com nós mesmos. Eu acho que, principalmente projeto de vida, eu acho que hoje eu gosto mais de dar aula de projeto de vida do que de educação física. Qual a matéria que você se encontrou nesse caminho? Justamente por conta dessa conversa, desse diálogo com vocês, entender melhor essa juventude, essa geração, que apesar de não ter uma diferença muito grande de idade em relação a mim, né? Eu tenho 29 anos, vocês têm aí 15, 16, 17, então não é uma diferença tão grande, mas o mundo mudou muito nesse tempo. Então, ter esses diálogos que o Projeto de Vida proporciona, por exemplo, ajuda a entender melhor essa geração de você. É complicado. E nesse período que você está no Francisco Antônio, como foi você com a equipe? Que nós vemos que vocês têm uns afetos. Aqui, pronto, eu acho que o Lerma é o bebezinho. É o amado da escola. O principal ponto positivo dessa escola é a relação que a gente tem. Os professores, tá? A gente brinca muito com um com o outro, eles tiram muita onda comigo, eu também tiro com eles. Então, desde que eu entrei aqui, eu me sinto em casa, eu me sinto bem familiarizado. De House, né? Raul, Frutuoso, Rubens, os caras tiram muita onda. Se gosta demais, né? Aí, como foi que você conseguiu, sendo professor, uma loja, conseguiu fazer tantas viagens pelo mundo? Você já foi para Barcelona, né, no Camp Nou, assistir Messi jogar, já foi para Paris, e mais recentemente Nova York, e logo depois no México. Me conta um pouco sobre como foi esse seu planejamento para essas coisas. Pronto, você falou a palavra certa, né? Planejamento. Tem muita gente que me pergunta, professor ganha tanto que dá para fazer isso? E é o que eu sempre respondo. A questão não é o quanto você ganha, é o quanto você prioriza, o quanto você se organiza. Então eu sempre fui um cara que quis muito conhecer outros países, outras culturas. Então isso eu colocava como uma prioridade total para mim. Sabe? Então, todo o dinheirinho que sobrava ali, que dava para guardar, fazer uma poupança, eu ia colocando
E aí as viagens eu planejo também com muita antecedência, começo a pesquisar com muito tempo antes. Então a gente consegue também preços mais acessíveis por conta dessa pesquisa, entendeu? Entende o padrão de preços ali, compra com antecedência, isso faz com que economize e seja possível, né? E aí quando chegar lá também, a gente busca fazer uma viagem acessível, sem luxo e tal, a gente vai para conhecer o lugar e tal, não é para luxar, para ostentar. Então, cabe dentro do que a gente ganha, dá para fazer sim, se for uma prioridade, né? Nos lugares que você foi, qual foi assim, o mais impactante para você, que você realmente quis conhecer mais da cultura, de como as pessoas vivem naquele local? A gente foi à Espanha, né? O que eu mais sonhava era ir para Barcelona por conta de ver o Messi, assistir um jogo do Barça, No Camp Nou. mas hoje, depois de ter ido a 8 países que eu fui, eu acho que o que eu mais gostei foi Nova York, porque aquela coisa dos filmes que a gente vê desde criança e tal, e eu me sentia num filme lá o tempo inteiro. E gostei muito do México também, porque a cultura lá é bem interessante, bem rica, assim, a cultura. Assim. Diferente da cultura brasileira, ela é bem valorizada, né? Nas comidas. Eu acho que a cultura brasileira também é muito rica. Mas talvez seja lá eles valorizem um pouco mais a própria cultura. As suas raízes. As suas raízes. Não, As astecas. Isso, agora você tocou no ponto certo. As culturas são tão ricas quanto, né? A brasileira é tão rica quanto a mexicana. Mas é folclore, eles, no México, eles valorizam mais as raízes dele mesmo. Coisas de ancestralidade e tal. Você vê muito mais presente lá no dia a dia deles. Você vê realmente uma vontade dessa geração que está lá agora no México de conhecer os seus antepassados, né? Isso, exatamente. Suas raízes. Quem era minha bisavó, tal, como viveu o tataravô. Diferente daqui, né? Se você perguntar, não vai saber. Aí, nesse tempo que você está aqui no Francisco Antônio, como foi que você conheceu o Francisco Antônio? Como foi sua chegada aqui? Cara, eu nunca tinha ouvido falar dessa escola, né? Quando eu cheguei lá para me apresentar, depois que passei no concurso, aí disseram para mim que tinha uma vaga aqui e tal, era em tempo integral. Eu conhecia já a diretora daqui na época, tinha trabalhado com ela em outra escola, no mais Educação, que eu falei que trabalhei. E aí, acabei vindo para cá, mas não conhecia não, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. E o RG? E aí o Raimundo Gurgel, estou lá desde setembro de 2021. Lá é um contrato, né, de 2 anos. Então lá eu escolhi, entre as opções que tinha, eu escolhi porque era mais perto daqui. Então para eu fazer esse deslocamento ficava mais fácil, entendeu? No caso, de manhã lá, de tarde aqui. Como você faz. Aí nesse tempo dessas 2 escolas, você, com a sua loja, como você conseguiu administrar esse tempo? De cuidar da loja, fazer as postagens no Instagram que tem da loja. Inclusive, pode divulgar seu Instagram aí, né? Futebol Closet. Futebolcloset.br. Sua camisa de time é lá. É isso aí. Leva no grito, né? Queria fazer dica. Então, conciliar o tempo, a gente se vira aí, né? Nem sempre dá pra... Tem dia que passa batido lá o Instagram, não coloco nada, a gente vai um tempinho que tem, assim, no intervalo, a gente tenta fazer. Para mim, o mais complicado é fazer as entregas, que aí, ultimamente, eu tenho pedido muito pro meu irmão fazer entrega para mim. É por isso até que eu quero ter mais tempo aí para dedicar à loja, entendeu? Mas nesse negócio de conciliação de tempo, você era sempre mais propício a dar mais tempo para o seu planejamento na escola, correto? Nas suas aulas, porque todas elas eram bem planejadas, como nós vemos aqui. Você sabia de qual rabo o assunto. Porque querendo ou não, aqui a minha fonte principal de renda, né? E a minha dedicação tem que ser maior aqui, né? Em relação, meu compromisso tem que ser maior com as aulas que eu tenho do que com a loja, mas eu tenho tentado equilibrar isso, né? Aí nesse seu tempo todo que você, vamos dizer, por exemplo, saiu da faculdade, veio para o Francisco Antônio, você conseguiu enxergar alguma coisa diferente nas pessoas? Como elas mudaram?
E aí você, como você é professor do projeto de vida, você mesmo chamou a atenção para isso, né? De conhecer as pessoas, como essa geração está mudando. Qual você acha que é a principal diferença, né, entre a relação de amar das pessoas? Começa em casa, né? Já, a pessoa já sente a diferença de casa, da família. E como você mesmo chamou a atenção para a relação dos professores, que você... Eu acho que mudou muito nessa geração de vocês, a forma de dar, acho que vocês têm menos limites, né, do que no meu tempo e tal, e outros tempos. Menos limites, outros interesses. Eu acho que é muito por conta de outros interesses, assim, que vocês hoje... Muitas das coisas que a gente ensina aqui na escola já não é tão interessante para vocês. E aí, vocês parece que não se concentram tanto quanto deveria na aula, não dão valor como deveria dar à escola. E aí, é isso. Acho que falta um pouquinho de limite também já dentro de casa para vocês, por conta, sei lá, não sei exatamente, é uma coisa que a gente tenta entender. Por que mudou tanto aí no tempo, né? Aí nesse tempo, você acha que essa liberdade que essa geração está tendo, ela pode ajudar nós? Ou pode apenas atrapalhar? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Porque você mesmo falou que escolheu ficar por aqui, por Mossoró, governador, por causa dessa liberdade que você sentiu. Mas só que na liberdade que eu me referi foi mais uma liberdade de espaço, assim, de aqui... Na época era... Hoje é nem tanto, mas na época era menos violento, então você sentia mais a vontade de andar por aí. Eu me referia a essa liberdade, mas a liberdade que vocês têm hoje, que eu estou falando, é a liberdade de não ter tantos limites, né? Eu acho que é essa... Responsabilidades também. Responsabilidades. Vocês estão muito livres, assim, nesse sentido, de falta de limite e responsabilidade. Mas você acha que, tipo assim, pelo menos as 3 turmas que você cuida aqui na escola, né? 4 esse ano. Sim. Que você consiga, você acha que você tem um papel bom para essas pessoas, que você educa, que você entende, né? Eu acho que é o que eu busco, né? Desempenhar um papel aqui para influenciar positivamente a vida dos... Já chegou algum aluno em você e disse assim, olha, você é uma inspiração para mim? Já tive alguns relatos assim. Pode contar algum? Quase com a boa frequência eu recebo esse tipo de comentário aí, né? No Instagram, principalmente quando o pessoal vê eu fazendo alguma viagem, alguma coisa, fala, massa, professor, quero um dia ser como você, te admiro muito e tal, você foi o melhor professor que eu já tive. Já teve alguns comentários desse tipo e é muito gratificante, né? Sinal de que estou fazendo bem feito, né? Mas, volta no assunto de futebol, porque eu gosto mais dessa área, né? Pronto, em casa, né? Você queria ser jogador, né? Aí você saía pra brincar na rua, jogava bola, você já fez escolinha, negócio. Implorou, né? Praticamente a pessoa implora, né, pra mãe. Mas eu quero uma chuteira melhor, um negócio, né? Pra investir mais no sonho. Eu... Desde pequeno, sempre joguei bola o tempo inteiro, fiz escolinha. Joguei na escolinha do São Paulo, lá quando eu morava em São Paulo. E era isso, minha mãe sempre deu todo o suporte, assim, em relação a comprar material e tal, ela sempre apoiou. Como foi que você conheceu o São Paulo? Que hoje você é torcedor do São Paulo, correto? O fato de torcer pelo São Paulo, acho que já nasceu comigo isso. Você é tricolor? Desde que eu me entendo por gente. Meu pai era São Paulino e eu tenho uma paixão muito grande pelo São Paulo, assim, desde que das minhas primeiras lembranças. E é isso, rapaziada. Nós vamos ficar com um pod de fã por aqui. Próxima semana, provavelmente, nós vamos ter um novo entrevistado. Nós vamos voltar. O cenário vai estar melhor. E é isso, rapaziada. Valeu. Falou. Valeu, tamo junto. Meu Deus.